Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela está repleta de versículos, capítulos e textos que, se você não tiver ali sendo inspirado pelo Espírito Santo, fica difícil você interpretar, uma vez que a Bíblia, a própria palavra de Deus, diz que a palavra do Senhor só pode ser discernida espiritualmente. Um desses versículos, desses temas, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? E a pessoa que não tem total conhecimento sobre o assunto acaba até mesmo aí criando uma série aí de contextos aí, sem fundamentos aí, se atrapalhando tudo. E uma certa feita alguém me perguntou o seguinte: o pecado de blasfêmia, na verdade a pergunta foi o seguinte: o pecado de Ananias e Safira foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo? E se foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, por que eles morreram na hora, naquele exato momento? E isso não acontece nos dias de hoje. Bom, se vocês ficarem comigo até o final desse vídeo, vocês vão entender aí tudinho na íntegra. Eu vou ler o versículo para vocês, os capítulos para vocês aqui, que está lá em Atos 5, tá bom? E vocês aí vão receber aí uma revelação que vocês nunca ouviram antes, tá, meus queridos? Qual a diferença do pecado de Ananias e Safira, da blasfêmia contra o Espírito Santo? É a mesma coisa, tá? Existe a possibilidade de alguém morrer hoje, nos dias de hoje, por ter blasfemado contra o Espírito Santo, zombado contra Deus e etc. Fica comigo até o final que eu vou explicar para vocês. Bom, meus queridos, a Bíblia vai dizer que, lá no versículo 5 de Atos, que havia um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher. Tá? E eles venderam ali uma propriedade. Havia necessidade ali o início da igreja, né? As pessoas estavam pegando os seus bens, vendendo, outras estavam dando dinheiro ali no início da igreja ali. Havia essa necessidade aí, e os discípulos precisavam para poder dar manutenção aí, seguimento na obra do Senhor. A igreja estava começando ali, a igreja do Senhor. E havia essa necessidade. As pessoas pegavam ali os seus bens, suas propriedades, vendiam e depositavam nos pés dos discípulos. Tá? E no meio dessas pessoas aí, a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 5 de Atos, que aparece um certo varão chamado Ananias, com sua esposa Safira, né? E eles venderam propriedades. Tá? Porém, a Bíblia vai dizer que ao vender as propriedades, eles não repassaram o valor que havia sido prometido. Tá? Isso gerou uma confusão e acabaram ali perdendo a sua vida. Mas eu vou ler aqui o versículo, o trecho, para que eu possa explanar mais profundamente, para vocês entenderem o que realmente aconteceu, se isso aqui foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo ou não. Observe. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, né? E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles compraram, né? Eles prometeram que iriam vender ali aquela propriedade e iriam depositar, vamos dizer assim, 100% daquela venda, e depositar ali nos pés dos discípulos, tá? Mas para baixo vocês vão entender aí o que realmente aconteceu, qual foi realmente o pecado que eles cometeram, tá? E depositaram aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e reteve parte do preço da herdade? Ou seja, eles disseram que ia dar tudo e acabaram retendo parte. Bom, até aí tudo bem, né? O problema todo está aqui. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e reteve parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, o que Ananias e Safira realmente queriam? Eles queriam status. Eles queriam ser reconhecidos.
Na verdade, o que entrou no coração de Ananias e Safira foi ali a avareza, né? O espírito de avareza tomou conta do coração dele. Ou seja, eu vou vender isso aqui, vou dizer para todo mundo que eu vou dar a maior parte, tá? Eu vou aqui dar, vou fazer a minha parte, só que eu quero ser visto, eu quero ter status, tá? Vendi aqui essas propriedades e vou depositar, eu sou melhor do que todo mundo vai ver que eu fiz pela obra do Senhor, melhor do que todo mundo. Porém, reteve uma parte daquilo que iria oferecer, o que constatou aí a questão da avareza. Ele mentiu ao Espírito, mentiu a Deus, tá? Não falou a verdade. E a sua mulher, então Pedro disse, olha só, então Pedro, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Caiu e expirou. Ninguém falou nada para ele, ninguém disse para ele morra, ninguém falou nada. Simplesmente ele caiu e expirou. Tem pessoas que dizem assim, Pedro, não. A Bíblia diz que ele simplesmente caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos o que isto ouviam. E levantando-se os jovens, cobriam o morto e transpondo-a para fora, o sepultaram. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me a verdade, portanto, em relação àquela herdade. E ela disse, sim, né? Sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. A essa que ele falou, olha aí, tu vai morrer também da mesma forma que teu marido. Porque além de você não falar a verdade, você ainda encobriu o erro do seu marido. Então você também vai descer à sepultura também. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Então, meus queridos, o pecado de Ananias e Safira aqui foi ter mentido sobre uma propriedade que ele havia vendido e tinha dito que iria repassar todo o dinheiro. Porém, o espírito de avareza entrou no coração dele, resolveu reter uma parte e não falou a verdade, querendo, sobretudo, se aparecer diante dos outros que também estavam oferecendo donativo. Mas aí você me pergunta, mas irmão, mas em relação a pessoa perder a vida hoje, Deus tirar a vida de alguém quando comete um pecado desse jeito, aí acontece? Claro que acontece. Claro que acontece. Existem diversas situações aí de pessoas que zombam do Senhor e morrem na hora. Pessoas que ficam brincando com o nome do Senhor. Tem esses vídeos que as pessoas sempre gravam por aí, tá? Pessoas que estavam zombando aí morreram na hora. Acontece sim, Senhor. Acontece sim. Tá? Cabe às pessoas vigiar no que faz, no que falam, para poder. Às vezes Deus tem a misericórdia, mas tem momentos que recai. Ah, mas irmão, aconteceu, foi uma coincidência. Não existe isso. Não existe coincidência. Zombou de Deus e morreu na hora, não tem negócio de coincidência. Acontece sim, acontece. Agora, existe a misericórdia do Senhor que não acontece tudo isso, não acontece toda hora. Mas é bem específico, assim, depende do grau de intenção da pessoa aí, tá? Tem muitas pessoas que fazem aí shows com piadas com o nome de Deus, mas eu acredito que no coração dessas pessoas ali não está maldade, mas tem pessoas que fazem piadas com maldade mesmo, e que fazem ali, e realmente
Se Deus ele não mata a pessoa, não tira a vida da pessoa na hora, ela vai sofrer consequências graves no futuro, no decorrer da caminhada dela. Por que que lá em relação a Pedro isso aconteceu? Existe uma explicação sobre este assunto que está relacionado aí ao início do andamento aí da igreja do Senhor. Tá? Quando Jesus ele conversava com os apóstolos, quando ele dava o sermão, quando ele ensinava os apóstolos, Jesus ele deu ali algumas orientações a Pedro sobre em relação à igreja que seria edificada. Está escrito lá em Mateus 16, versículo 3. Tá? Jesus vai dizer assim, olha, o que vocês dizem que eu sou? Pedro vai chegar e vai dizer para ele o que? Tu és o Cristo, enviado de Deus. O que é que Jesus diz? Pedro, quem te revelou não foi nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificará a minha igreja. Então isso significa que havia uma autoridade sobre Pedro que tinha sido ali otorgada pelo próprio Deus. E como a obra do Senhor estava iniciando, essa é a explicação mais óbvia para essa situação. Como a igreja estava iniciando, tá? Deus ele não poderia aceitar que certo tipo de prática maculasse o andamento da igreja, principalmente no meio dos irmãos, no meio ali, entre ali a comunidade. Então, para que o joio fosse tirado completamente do meio do trigo, era necessário arrancar qualquer tipo de situação que viesse desmerecer, tirar o andamento normal, legal, verdadeiro do início ali da igreja de Cristo. Tá? Existe um texto que vai dizer aquilo que começa errado vai terminar errado. O que começa pela carne termina pela carne. Então, a igreja estava iniciando. Então havia uma necessidade de haver uma purificação daquelas pessoas que estavam tentando ali macular o início da igreja de Cristo. Então, a melhor explicação para essa situação, por que isso aconteceu, é porque havia uma autoridade sobre Pedro em relação a dar início ali aos primeiros passos da igreja de Cristo, tá? E também aí em relação à veracidade, à verdade da obra que estava sendo ali aplicada. E nós temos que tirar uma lição sobre essa questão de Ananias e Safira. Eu vou dizer, já vou dizer por que isso não foi uma blasfêmia. Nós temos que tirar uma lição sobre Ananias e Safira. Devemos sempre falar a verdade. Né? Sempre dizer a verdade. Tá? Sempre reconhecer quando fazemos algo errado. Nunca ficar tentando esconder de Deus coisas que você acha que vai te prejudicar ou vai prejudicar alguém, ou que está te prejudicando, ou que pode aí prejudicar um irmão seu, um ente querido, seu próximo. Tá? Essa é a mensagem que essa situação de Ananias e Safira está trazendo. Tá? Em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, não foi uma blasfêmia por quê? Porque o contexto aqui é mentira. Eles mentiram e aqui a ação direta é uma ação direta divina. Agora, se eles foram para o céu, para o inferno, isso eu não sei. Isso eu não sei dizer. Se foram condenados, isso eu não sei. Mas se expiraram ali na hora cometendo esse tipo de pecado, eu não posso dizer se foram condenados ou se não foi condenado. Deus ele sabe todas as coisas. Tá, meus queridos? Mas não tem aqui como ter sido uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o ato foi um ato de mentira, tá? Não foi uma exposição, foi mais a exposição mais da igreja e não diretamente do Espírito. Tá? E o que a Bíblia, os textos demonstram é que foi uma ação direta do próprio Deus. Né? Do próprio Deus. Ele diz assim, não mentistes ao homem, mas a Deus. Aí você fala assim, mas o Espírito Santo não é Deus também?
Mas o texto aqui está falando, não mentistes a homem, mas a Deus. Né? Mas lá na frente ele vai dizer o seguinte: tentastes ocultar isso ao Espírito Santo? O Espírito Santo aqui está relacionado à questão de prescrutar todas as coisas, saber todas as coisas, ter o conhecimento de todas as coisas. E é o Espírito Santo que estava ali, também ali, vamos dizer assim, no início da obra, início da igreja. Tá, meus queridos? Então, o pecado de Ananias e Safira foi ter mentido a Deus, ao Espírito Santo ali, ter omitido ali, tá, a venda daquela posse, daquele terreno, e não ter passado ali o que tinham prometido, e ainda queriam levar aí os créditos, ou ficarem conhecidos aí por ter dado a maior parte, né? Queriam chamar a atenção para eles. Tá, meus queridos? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder as novidades. Tá, meu querido? Então, fica na paz, tá bom? É só seguir a regra. Não minta, fale a verdade, nunca oculte nada de Deus, porque o Senhor vê tudo, tá bom? E Ele sabe aí qual tipo de recompensa vai dar para cada um, conforme as suas obras, tá bom? Fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, Pai do Senhor.